Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Essa vai ser a nossa segunda parte da primeira aula com Scratch. Na primeira parte a gente fez algo bem simples com o personagem. A gente simplesmente fez ele andar para frente, caso ele bata na parede. Ele vira a direção dele, ele inverte a direção dele e continua assim para sempre. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para deixar essa animação, essa programação que é bem simples, um pouco mais interessante. E é simplesmente mudar a direção do personagem. Como ele está apontando para a direita, perfeitamente para a direita, quando ele bate na parede, ele vira perfeitamente para a esquerda. Quando ele bate na parede de novo, ele vira perfeitamente para a direita. E ele vai indo assim para sempre. Se a gente inclinar ele um pouco, se a gente apontar ele para uma direção um pouco diferente, o comportamento pode ser um pouco mais legal. Para isso, dentro da categoria de Motion, a gente tem esse bloco aqui, que é chamado... Opa, não deu muito certo. Que ele é chamado de Pointing Direction. Tá? Esse aqui, Pointing Direction 90, ele é o oitavo bloco de todos. Como ele funciona? Ele aponta o personagem, ele faz o personagem girar para alguma direção. Eu vou colocar ele aqui nessa área, antes do Forever, depois do Go To. Ele também pode ser colocado aqui, não tem muito problema, contanto que ele seja colocado fora do Forever, antes dele, porque eu não quero esse bloco rodando várias vezes. Eu quero que ele rode só uma vez. Então, eu vou colocar aqui. A direção que a gente escolhe, basicamente, é o ângulo desse personagem. A gente vai dar uma estudada melhor ainda em ângulos e a parte de círculos depois. Se eu colocar o valor 0 aqui, o personagem vai apontar para cima. Se eu colocar o valor 90, ele vai apontar para a direita. Se eu colocar o valor 180, que é 90 mais 90, ele vai apontar para baixo. E se eu colocar o valor 270, ele vai apontar para a esquerda. Só que o Scratch também aceita o valor menos 90. Se eu colocasse 270, daria certo também. Porque qual é a ideia? Ele pensa da seguinte forma. Se eu estou girando no sentido horário e aqui é 90, se eu começar aqui a girar o sentido anti-horário, que seria negativo, ele vai aceitar o valor menos 90. Só que qualquer valor que seja um desses quatro que eu mencionei não vai ter um efeito muito legal. Se eu colocar 90, ele vai simplesmente ir para os lados. Se eu colocar menos 90, é a mesma coisa. A diferença é que ele vai começar para o outro lado. Se eu colocar 0, que é apontar para cima, ele vai só subir e descer. E se eu colocar 180, é a mesma coisa, só que ele começa descendo. Tá? Então, esses ângulos, que são múltiplos de 90, eles não têm tanta graça assim. A gente pode utilizar valores diferentes, valores intermediários, que são esses aqui do meio, para ter uma rotação um pouco mais legal. Então, por exemplo, se eu colocar 45, ele vai apontar para a diagonal de cima da direita do meu cenário e vai começar a andar naquela direção. Só que ele vai ter um comportamento bem mais aleatório. Eu também posso escrever um valor aqui, então, por exemplo, se eu colocar 12 também vai funcionar. A diferença é que ele só não tem esse valor pré-pronto aqui quando a gente arrasta, mas qualquer valor de 0 a 360 ele vai aceitar. Na verdade, 360 ele aceita que é 0 também, vai dar o mesmo resultado que 0, então eu vou colocar 360 e 0 é a mesma coisa, porque é uma volta completa. Mas eu vou colocar aqui 45 e deixar ele andando. Uma outra coisa que a gente também pode fazer, além de deixar o personagem andando nessas direções para sempre, é cada passo que ele dá, ele também pode girar um pouquinho. A gente tem aqui, logo abaixo do bloco de Move, dois blocos chamados Turning. Se vocês olharem, eles são praticamente a mesma coisa. A diferença deles é um gira no sentido horário, que é o de cima, e um gira no sentido anti-horário, que é o de baixo. Esse 15 degrees aqui, que seria os graus, é a mesma coisa que, se eu giro no sentido horário, eu vou aumentar 15, então de 45 vai para 60, e se eu girar no sentido anti-horário, eu subtraio, então de 45 vai para 30. A gente pode utilizar um deles aqui dentro do Forever, eu vou até pausar o personagem, para além dele dar um passo, cada vez que ele repete, ele girar um pouquinho. Então eu vou colocar esse turn aqui, no sentido horário, preferencialmente aqui, antes do move. Pode ser, desculpa, antes do if on edge bounce. Pode ser antes do move. É importante que seja aqui
ou aqui. Preferencialmente não aqui. Tá, vou colocar aqui. Eu estou dizendo, a cada vez que eu dou um passo, eu giro 15 graus. Ele vai ter esse comportamento. Ele praticamente não vai sair do lugar porque ele está girando demais. Se eu colocar um valor menor aqui, ele vai andar, só que ele vai andar como se fosse um pouco torto. Então, se eu colocar 5, ele vai andando e conforme ele vai andando, ele vai girando também. Se eu colocar um valor muito grande na rotação, não só 15, um valor maior que isso, como por exemplo 45, ele vai girar muito rápido no mesmo lugar. Se eu colocar 180, ele vai ficar parado e só vai ficar invertendo. Se eu colocar 360, nada acontece. Mesma coisa que colocar 0. Se eu colocar 1, ele vai girando bem aos pouquinhos. Qualquer valor até 10, ele costuma girar mais devagar. O 10 ainda nesse caso não é tão bom, porque o personagem está muito parado. Então eu vou pausar aqui. Eu também posso ajustar até mesmo o meu Move 10 Steps para o meu personagem mais rápido. Então, por exemplo, se eu colocar 25 aqui, ele vai andar mais rápido. E daí o comportamento dele já muda. Vou colocar talvez 45 aqui. Aqui não ficou tão legal. Talvez 50 aqui também. E aqui 10. Ok, o personagem está muito rápido e bem difícil de prever o que está acontecendo. Se eu colocar uma velocidade não muito grande, para poder enxergar o que está acontecendo no personagem, e uma rotação negativa, então vou botar menos 10 aqui, além do personagem girar ao contrário, o que pode acontecer, o que acontece na verdade é a mesma coisa que se eu usasse esse bloco aqui com o valor 10. Porque como um deles é o contrário do outro, se eu colocar um negativo é a mesma coisa que usar o outro positivo. Tá? Mas isso vocês podem testar da maneira que vocês quiserem. Tem várias configurações que dá para fazer. Eu vou dar uma pausa aqui. Agora a gente vai para um projeto um pouquinho diferente. A gente vai movimentar o personagem de uma maneira um pouco mais controlada, que a gente diz para onde ele vai. Então eu vou abandonar esse projeto. Eu vou vir aqui na parte de File, que significa arquivo, New, que é novo, então a gente vai criar um projeto novo. A gente tem que marcar OK aqui para substituir o projeto. E ele zera o meu projeto. Aqui a gente vai utilizar o nosso plano cartesiano como referência, tá? Só que a gente vai utilizar ele no cenário, porque eu posso mudar para um plano de fundo que tem ele como auxílio. Eu vou clicar aqui nesse botão bem embaixo na direita, chamado Choose a Backdrop, que seria selecione um plano de fundo ou selecione um cenário. A gente tem vários cenários que a gente vai usar nos próximos jogos, mas me interessa o antepenúltimo de todos, que é esse aqui, ó, XY Grid. Ele ainda não carregou a imagem, deixa eu carregar. Ok. Isso aqui é um plano parecido com aquele que eu mostrei, a gente até pode ver aqui, mas ele já tem as marcações no próprio cenário. Então, por exemplo, em laranja a gente tem X e em azul a gente tem Y. Se eu colocar, por exemplo, o personagem 100 em X, ele vai ficar bem aqui nesse ponto. E a gente pode combinar essas posições para ter uma ideia, só para se organizar um pouco melhor para essa atividade que a gente vai fazer. Agora, eu vou montar a mesma programação que eu fiz no outro projeto, pelo menos só o comecinho dela, que é, quando eu clicar na bandeira, eu vou para a posição... Opa, Move 10 Steps, não. Eu vou para a posição 0, 0. Meu personagem vai começar no meio. Como ele já está no meio, não é para nada acontecer. Mas o de vocês, se tiver numa posição diferente, ele vai começar nessa posição inicial. Por quê? A gente vai utilizar agora as setas do teclado para movimentar o personagem. Como é que eu faço para utilizar uma tecla para movimentação? A gente vai vir na categoria Events e o segundo bloco de todos se chama When Space Key Pressed, traduzindo quando eu apertar a barra de espaço. Tá? Isso aqui vale para quase qualquer tecla do teclado. A gente tem a barra de espaço, as setinhas, qualquer um delas, mas a gente não vai usar isso muito agora, todas as letras e todos os números. Tá? Então eu posso escolher uma tecla do meu teclado e colocar a programação nela. A gente vai começar com o Up Arrow, que é a seta para cima. Aqui eu estou dizendo que quando eu apertar a seta para cima do meu teclado, tudo que eu conectar aqui tem que acontecer. Tá? Para isso,
a gente vai utilizar os blocos da categoria de Motion, que são esses 4 aqui. Se vocês olharem, a gente tem 2 changes e 2 sets. Um deles está escrito com Y, então a gente tem change x, set x, e um está com, um com x e um com y. A gente tem change x, set x, change y, set y. Qual a diferença desses blocos? Bom, se eu utilizar o change funciona como uma soma ou subtração. Então pensem que eu começo com o valor 20. Se eu tenho o valor 20, seja em x, por exemplo, e eu dou o change 10, ele vai pegar o 20, ele vai somar 10 e a gente vai ter o valor final 30. Se eu tenho o valor 50 e dou change 10, ele vai aumentar e a gente vai ter 60. Se eu tenho 100 e eu coloco menos 10, ele vai subtrair e a gente vai ter 90. Então o change funciona como uma soma ou subtração, ele vai somando ou diminuindo o valor. O set não, o set ele ignora o valor que tinha antes. Então se eu tinha 50 e eu dou um set 10, a gente tem 10. Se eu tenho 100 e eu dou um set 10, a gente tem 10. Se eu tenho 300 bilhões, 500 milhões e alguma coisa, e eu dou um set 10, o número vira 10. Ele apaga o número que a gente tinha antes e ele vira esse valor aqui. A gente vai usar essa combinação de set change várias vezes. Agora, a gente vai utilizar apenas os changes, tá? Mas a gente pode utilizar eles em vários casos. O set x e o set y basicamente são a mesma coisa que esse go to xy aqui. Se vocês olharem, nada mais é, esse bloco aqui nada mais é do que um set x e um set y juntos. Se eu colocar aqui 0 e ali 0, eu basicamente tenho os blocos combinados. Tá? A gente não vai usar os sets, como eu falei, e a gente vai focar nos changes. O que a gente tem que pensar é o seguinte, eu tenho que mudar a posição do meu personagem para cima, eu quero que ele suba. Para isso, eu tenho que ver qual eixo eu tenho que usar. O próprio cenário já diz aqui para mim que para cima a gente está usando o Y. Tá? E eu estou vendo aqui que esse 180 ele é positivo, tá? Ele é maior que 0, porque aqui está um negativo. Então eu tenho que aumentar o meu Y por algum valor. Aqui a gente tem que cuidar qual a gente usa, change x, change y. Eu vou usar o change y by. E como eu falei, esse valor tem que ser positivo. Se eu colocar 0, não funciona. Então se eu apertar para cima, nada vai acontecer. Se eu colocar qualquer valor maior que 0, como o 10 que a gente tinha, meu personagem vai subindo aos poucos. Se eu colocar um valor negativo, não vai dar certo, porque o meu personagem vai começar a descer. Eu estou apertando só a seta para cima, isso não está certo. A gente quer um valor positivo e maior que 0. Tá? Então aqui, ó. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 15, pode ser 20, o valor que vocês preferirem. Se vocês colocarem um valor muito grande, o personagem vai andar demais e vai ficar meio chato de se controlar ele. Então eu não recomendo muito, no máximo 20 acho que já dá um controle mais legal. O que eu gostaria que vocês tentassem fazer é, a gente tem 4 setas no total. A gente tem a seta para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Tentem montar a programação que faça o personagem andar nessas 4 direções. A gente já tem a primeira montada, usando o eixo certo. Tentem fazer funcionar, que daí na próxima parte eu explico como se monta esse código, caso vocês tenham alguma dificuldade. Eu já vou montar uma coisinha aqui, que é o seguinte. A gente vai utilizar da categoria de Events esse bloco de novo, o Space Key Pressed, e a gente vai ter um para cada direção. Então, lembrando, para quem não conhece muitas palavras, down arrow é para baixo, left arrow é para a esquerda e right arrow é para a direita. Tá? Então a gente vai ter essas 4 direções. O que vocês têm que tentar descobrir e tentar montar? Se a gente tem que usar o Y ou o X para cada um desses 3 e qual valor a gente tem que colocar, se ele tem que ser positivo ou negativo. Boa sorte, no próximo vídeo eu mostro a resposta. Obrigado.